Existem muitos cristãos que aparentemente eles são cristãos de fato e de verdade. E muitas vezes nós colocamos até a nossa confiança no nosso modelo como pessoas, como heróis da fé, como exemplo de fé. Mas ao longo da carreira cristã, essas pessoas acabam não combatendo um bom combate. E o que acontece? Aquelas pessoas que pareciam ser cristãs verdadeiramente, eles caem feio da graça. E por isso que a nossa confiança não deve estar tão somente nessas pessoas. Nós devemos pôr a nossa confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso principal exemplo de fé, que é o nosso principal modelo de fé. Mas existem pessoas que põem sim a sua confiança em pessoas. E hoje nós vamos falar de uma pessoa que parecia ser cristã de fato e de verdade, mas pela sua conduta atual e pelas suas falas acabou demonstrando quem realmente é. Isso acontece muito no meio dos cristãos famosos, que mostram ser algo, mas possivelmente é por alguma coisa, é por algum interesse em alguma coisa. E por isso que você deve ter cuidado, nós devemos ter cuidado. Eu queria ler com vocês um versículo de Judas, versículo número 4, que diz o seguinte: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem de solução a graça de Deus e negam a Deus, único e dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. No verso de número 16, Judas continua falando: estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Esses dois versos que nós acabamos de ler, eles vão estar sempre voltando aqui no nosso diálogo de hoje. Em pessoas que pareciam ser cristãs, mas ao longo do tempo demonstraram que não são cristãs. Possivelmente você conhece muitas pessoas assim. Eu quero fazer aqui esse vídeo, mostrar para vocês com muito temor a graça do Senhor, porque elas expuseram na mídia, nas suas redes sociais. E aí nós vamos analisar um pouco esta conduta. Isso é interessante para nós, para que nós também tomemos cuidado no que nós vamos expor, no que nós vamos falar, na forma que nós vamos viver. E antes de tudo eu queria pedir para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Você está no canal Pensamento Cristão. O nosso interesse é passar uma abordagem cristã, passar conhecimento cristão, análises cristãs. Então se você já gostou deste conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. E a primeira pessoa que nós vamos falar aqui hoje é o cantor Kleber Lucas. Ele é um cantor, compositor e também considerado pastor. Mas a partir do momento que nós vamos falar dele aqui, você não vai considerá-lo como pastor e nem tão somente como um cantor evangélico por causa da sua conduta. Quem era Kleber Lucas? Quem é Kleber Lucas? Kleber Lucas ele nasceu em 17 de junho de 1968, no Rio de Janeiro. Ele é conhecido por suas composições e canções cristãs que abordam temas espirituais. Ele iniciou sua carreira na década de 90 participando de bandas e grupos evangélicos, grupos cristãos. Em 96, ele lançou o seu primeiro álbum solo, intitulado Meu Maior Prazer, que aí o consolidou como um dos principais artistas do segmento cristão no Brasil. Ao longo de sua carreira, Kleber Lucas ele lançou diversos álbuns e músicas que conquistou o sucesso de todo o Brasil e até internacionalmente. Nós temos alguns louvores do Kleber Lucas que até o dia de hoje eles são cantados, mas o Kleber Lucas ele acabou se distanciando da teologia dos seus louvores.
Uma das músicas muito conhecidas do Kleber Lucas é Deus Cuida de Mim. Quem não conhece o louvor Deus Cuida de Mim ou Aos Pés da Cruz, Vou Deixar na Cruz é uma terceira música do cantor Kleber Lucas. Tem Pela Fé e por último que eu queria mostrar para vocês é O Melhor de Deus Está Por Vir ou O Melhor Está Por Vir. É um louvor muito conhecido que possivelmente ainda também é cantado nos dias de hoje. Só que ao contrário dos seus louvores, que o louvor é interessante, que a teologia do louvor fica, mas a pessoa quando muda, nós conseguimos perceber. Quando alguém muda o seu discurso, você consegue perceber, você vai dizer, essa pessoa é diferente do que ela era antes. Pelas músicas e os louvores que o Kleber Lucas cantava antes, você vai dizer que ele mudou bastante. Ao longo dos anos, ele vem demonstrando que abandonou a sua fé de origem e vem demonstrando uma fé mista, ecumênica, em comparação à sua fé inicial. Ele se junta com pessoas que não são cristãs e ele agora passou a cantar músicas que não são cristãs, músicas mundanas, e agora abertamente ele sai com essas pessoas, curte como se fosse uma pessoa qualquer, curtindo as coisas mundanas. E ele tem como seu grande pastor e motivador, isso foi uma das suas últimas palavras ultimamente, o ex-pastor presbiteriano Caio Fábio. Talvez você o conheça, um pastor que apostatou da sua fé e hoje prega tudo o contrário daquilo que ele pregou nos anos passados. Saindo um pouco aqui do assunto, se você não conhece o Caio Fábio, e eu espero que você não queira conhecer, não deseje conhecer, mas se conhece, você vai lembrar que nos anos passados, na década de 80, 90, ele era um grande pastor que pregava a fé cristã. Mas hoje, se você pegar o seu discurso hoje, ele vai pregar tudo o contrário daquilo que ele pregou nos anos passados, e é uma grande contradição, assim como o Kleber Lucas. Então talvez por isso seja que ele tenha como o admirador, como um pastor que ele admira bastante. Voltando ao assunto do Kleber Lucas, uma de suas últimas polêmicas foi confessar que ele ingere bebidas alcoólicas. E ele confessa isso em um evento em uma igreja, que ele estava junto com o Caio Fábio, um evento que não me admira ter sido tão fracassado, ter um número tão reduzido de pessoas, porque os crentes hoje eles estão informados, eles deixaram de lado para viver uma liberdade que não é a liberdade do reino de Deus, assim como está na epístola de Judas. E é por isso que não é aconselhável que você siga hoje como um crente verdadeiro, que você procure estar seguindo, vendo os conselhos de Kleber Lucas, porque ele de fato apostatou da fé. Ele mudou, e é interessante que em um dos seus últimos vídeos ele confessou que desde sempre tinha essa fé. Então o que nós percebemos é que ele tinha uma aparência de piedade, assim como o apóstolo Paulo fala, mas ele negava o poder. Ele apenas queria estar na fama, mas negava o poder do evangelho. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 13, e versículo de número 5, nos diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus está em vós, se não é que estáis reprovados. É o que o apóstolo Paulo fala. Nós devemos examinarmos a nós mesmos, a nossa fé. E olhando para a nossa fé, será que de fato Jesus está em nós? Ou será que nós estamos sendo reprovados? Isso é um alerta para todos nós. Se nós estamos sendo reprovados, nós devemos mudar ou voltar às últimas práticas, às antigas práticas, e não continuar uma vida libertina. Eu gostaria de agradecer a você que chegou até aqui no final do vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Caso esse conteúdo te abençoou, deixa o like aí. Deixa aí nos comentários algo para nossa edificação. Isso ajuda muito a divulgar esse vídeo, que mais pessoas conheçam, para que mais pessoas sejam alertadas de falsos crentes, falsos pastores, falsos pregadores. E se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa também nos comentários, que nós vamos estar lendo
e possivelmente podemos também pegar a sua sugestão e fazer como um próximo vídeo. Desde já que Deus abençoe, continue firme na sua fé.